Irmão, vamos escutar uma saudação pelo irmão Ziel. E a saudação do irmão Jean já vai ser uma saudação e já entrando no estudo aí, irmão. A paz do Senhor, irmão Ziel. Aleluia. Paz do Senhor, irmão Fraim, irmão Jean, os irmãos que estão na escuta. E glória a Deus, né, irmãos, por nos permitir que nós estejamos aqui também para aprender também, né, sobre as escrituras e para falarmos também, né, irmãos, do que está escrito ali, do que vai vir, como o irmão Fraim estava falando ali sobre o proselitismo, né, e a Bíblia fala muito disso e eu estava vendo ele falar e vendo umas passagens bíblicas, né, e antes de eu passar para o irmão, gostaria de ler também aqui na Bíblia, né, onde diz, e boas partes dela é no começo da igreja, no livro de Atos, né, como o irmão também leu ali em Atos 2, mas tem outras passagens também no livro de Atos dos Apóstolos 13, no Atos 13, 43, diz assim, 42, diz assim, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, né? Eles demonstravam um interesse pela palavra, né, que os discípulos vinham ensinando. E aí no 43 diz assim, ó, e despedida a sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram, prosélitos religiosos, né? A palavra que eles tinham ouvido tinha transformado eles, porque aqui diz assim, ó, seguiram Paulo e Barnabé. Seguiram os discípulos de Cristo, né? Os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Sair de uma religiosidade e permanecer na graça. Aí no 15, a gente vê o que eles fazem, o falso ensinamento deles, né? A gente sabe que o Evangelho ele nos liberta, ele nos traz ele nos traz liberdade, né? Não a liberdade de fazermos o que quisermos, mas nos liberta de uma escravidão, nos torna livres. E ali no 15, assim, diz assim, começa Atos dos Apóstolos também, 15 começa assim, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme ensinados por Moisés, não poderão ser salvos. Né? Continuavam debaixo de um jugo, de uma escravidão, colocando como se eles pudessem se ajudar a ser salvos, permanecer, fazer algo, porque senão não seriam salvos. E aí vai contra a Bíblia, né, irmãos? Porque a Bíblia diz que a salvação não é por obras, não é por que eu faça. Outra coisa que ela não é por merecimento, é Deus que opera ela em nós. Né? E aí em João 8:31 diz assim, disse Jesus aos que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Os tornará livres de um jugo, ao qual aqui estava querendo ser imposto pelos homens. Isso aqui já na parte da igreja, né? Em Atos dos Apóstolos ali. Então, como o irmão diz, quando nós conhecemos a verdade, e a verdade ela vai contra a religião, né? Porque a religião ela impõe algo, a religiosidade ela impõe algo, né? Ela coloca uma imposição que tu tem que fazer algo, tem que cooperar para a tua salvação. Mas a Bíblia também diz lá que nós somos salvos do pecado, da escravidão, para as boas obras. E aí o verdadeiro cristão, como o irmão estava falando ali, depois ele crê, ele passa por um processo, como a Bíblia diz que ali em João
João 3, Jesus falando para aquele homem que era necessário que se nascesse de novo, se tornar uma nova criatura, uma mudança radical de vida, começar do zero. Tudo que nós vivemos até aquele momento ficou para trás e tu te torna uma nova criatura. E é isso que o Evangelho nos passa, é isso que a Bíblia nos passa, é isso que Jesus nos passou, uma transformação de vida. Não debaixo de um jugo, debaixo de uma imposição. Amém, irmãos? Então, deixa essa palavra para colaborar com o irmão Fraim ali. E conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz que o povo, o meu povo, ele se perece, né? Por falta de conhecimento, de conhecer a Deus, né, irmãos? Então, hoje a Bíblia também diz que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses tempos, os homens eles sentiriam comichão nos ouvidos, que levantariam para si doutores, que os ensinariam, que ensinariam aquilo que eles gostariam de ouvir. Um evangelho fácil, um evangelho que não que se acomoda à minha condição, né? Mas Jesus ele não morreu na cruz ali, irmãos, para que nós pudéssemos viver da forma como nós queremos viver. Tem que haver, eu sou pecador, eu reconheço os meus pecados, eu sei de onde Deus me tirou, de onde eu fui resgatado, o que eu vivia, né? Como o irmão disse, nós sabemos de onde fomos resgatados. E se não aparecer o fruto do Espírito, né, irmãos? O fruto. A Bíblia fala lá em João, o apóstolo João ali, João Batista, né? Fala que o machado estava posto à raiz, produzir então frutos dignos de arrependimento, né? Então deixa essas palavras e incentivamos também os irmãos a conhecerem a verdade, a conhecerem a palavra de Deus na forma verdadeira como ela é, sem olhar para uma religião, algo que é imposto, mas conhecer a verdade na sua essência. E a Bíblia diz, Jesus falando ali, e serão meus, e conhecerão a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Glórias a Deus, né, por essa mensagem aí. Também está conosco aqui, Relojoria Jáspides, boa tarde na escuta da programação. Muito obrigado pela audiência, minha irmã, meu cunhado, estão aprendendo da palavra um pouco mais. Também está conosco o irmão Daniel Estevene, aí, Daniel Estevene da Silva. Um abraço lá para minha família, para o meu filho, minha esposa e toda a turma. Amém, paz do Senhor. Essa família do irmão Ziel, que hoje nós pedimos uma ajuda do irmão Ziel e de pronto ele se remangou e veio, né? Nós está faltando um aqui, que é o irmão Edson Basto, né? Estava conosco aqui o irmão Idalêncio Lima, né? Que é o cunhado do irmão Edson. Um grande abraço para essa família, né? Idalêncio, a irmã Priscila, também a irmã Solange, que são de Canoas, né? Que Deus abençoe. Também o irmão Diego Basto, que sempre está na audiência. Que essa família seja alcançada cada vez mais pelo Espírito Santo, né? E se estão na audiência aí, deem um alô, comente. Se você comentou e eu não li, é porque às vezes some aqui do quadrinho some os comentários do quadrinho e a gente não consegue falar, né? Que o irmão Diego Henrique comentou boa tarde, a paz do Senhor, Deus abençoe. E então vamos passar para o irmão Jean, a paz do Senhor, irmão Jean. De início aí, faça a sua introdução aí, sua saudação e já mande bala aí no estudo aí, que Deus quer trabalhar em nossas vidas através dos estudos. Graças a Deus. Minha saudação, a paz do Senhor Jesus Cristo, todos os ouvintes desse tão destacado programa Discípulos, na pessoa dos seus apresentadores, irmão Leandro Robim, irmão Fraim Ramires, irmão Osiel Oliveira da Silva. Prazer estar com o senhor novamente aqui nos estúdios da Rádio Kairos. Irmão Edson Rocha, por motivo de trabalho,
não pôde estar presente. E hoje na técnica de som não é o jovem Kevin, hoje é o jovem Everton Jardim. Irmãos, nós estamos no 8º sábado consecutivo, tratando sobre a escatologia bíblica. Isso já é algo a ser celebrado em Cristo, irmão Frei. Tratar de profecias bíblicas, de acontecimentos futuros que se cumprir-se-ão, sempre existe batalhas e lutas paralelas, uma vez que você abre a Escritura não sobre um viés ideológico, dogmático, denominacional ou sistemático, mas quando você atenta às Escrituras simplesmente sobre as lentes do verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho, ele é puro, ele é original, ele não aceita de forma alguma qualquer adereço que venha fazer com que você se distraia. Portanto, eu estou muito feliz por estar aqui nesta tarde no programa Discípulos. Hoje nós vamos falar acerca da grande tribulação, porque nós estamos cronologicamente coerentes, irmão Osiel, com relação à escatologia bíblica. Nós tratamos nos últimos 2 sábados a respeito de Gog, da terra de Magog, conforme a profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39. E houve uma grande aceitação do público, e muitos, inclusive, sequer sabiam sobre as profundidades bíblicas que ali estavam inseridas, sobre todo aquele confronto bélico que vai acontecer. E aí não existe uma exatidão dentro da escatologia, se vai ocorrer momentos antes da grande tribulação ou no início da grande tribulação. O fato é que vai anteceder ao surgimento no cenário internacional do anticristo. É justamente a partir de Gog, da terra de Magog, conforme a profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, que o anticristo vai se apresentar no cenário internacional, usando da falácia de que ele agora vai propor aquilo que o profeta Daniel escreve. E é importante que você leia na sua casa capítulo 7 e capítulo 9, capítulo 11 do livro do profeta Daniel. Porque ali o anticristo vai então propor o tratado de paz, o tão conhecido acordo de paz, popularmente falando. E nesse acordo de paz, o que vai ser celebrado ali, em nota, que servirá como lei marcial? Nenhum país no mundo poderá, a partir daquele acordo de paz, guerrear contra Israel. Sendo assim, Israel aceitará o acordo, porque a ideia do surgimento do anticristo faz com que, bíblica e teologicamente falando a você, Israel, no início do período tribulacional, reconhecerá o anticristo como se fosse o Messias prometido. O Messias que os judeus aguardam. Quando você lê o livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4, versículos de número 5 a 6, ali existe uma profecia que fala de que, em algum momento na história, o profeta Elias vai retornar. E ele vai preparar o caminho para anteceder a vinda do Messias. Erradamente foi usado de maneira histórica no meio pentecostal, de que essa passagem faz alusão ao profeta João Batista,
que surge no cenário do Novo Testamento, preparando o caminho para que Jesus, então, possa se destacar no seu ministério de profeta. Mas essa contextualização carece de exegese bíblica. Mais equilibrado é dizer a você que essa passagem de Malaquias no capítulo de número 4, dos versículos 5 a 6, que trata sobre o profeta Elias, vai acontecer exatamente no período tribulacional. E quem é que vai usar a roupagem do profeta Elias para transparecer que ele é o cumprimento da profecia, irmão Oziel, de Malaquias capítulo de número 4, dos versículos 5 a 6? A persona non grata, como diz em latim, do falso profeta. Porque existem duas bestas no Apocalipse. Existe a besta que emerge do mar, e existe a besta que emerge da terra. São duas bestas. Uma besta é o anticristo e a outra besta é o falso profeta. Um vai ter um poder militar e político, e o outro vai ter o poder e a predominância religiosa. E dentro desse cenário, dentro da grande tribulação, o falso profeta, ele vai incentivar os judeus. E de que maneira que ele vai ser aplaudido pelos mesmos? Através de sinais e prodígios, e isso está descrito nas páginas proféticas e escatológicas das Escrituras. Posteriormente a isso, ele, em outras palavras, vai dizer o seguinte para os judeus naquele tempo do período tribulacional: siga o anticristo, porque ele é o Messias que vocês esperam. Agora veja como isso é tão profundo do que nós estamos tratando, porque o Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Esse mesmo sermão você pode encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, dos versículos 14 ao 23, e no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, dos versículos 20 ao 23. Mas agora aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, irmãos, e no versículo de número 24 também, está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Agora redobre a sua atenção para a expressão do próprio Cristo: para enganar. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Portanto, aqui já cai por terra a fatídica ideia. A intenção é boa, mas ela não tem embasamento bíblico, irmão Frei, de que antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos falando no grego sobre a parousia, que traz a ideia sobre a vinda do Senhor Jesus. Esta volta, ela não será precedida de um suposto avivamento mundial. E o que está sendo declarado em muitas igrejas brasileiras é de que vai acontecer um avivamento. Avivamento de pulos não existe na Bíblia. Avivamento de gritos não existe na Bíblia. Avivamentos onde mais é para, como diz aqui o gaúcho, para retoço, para obras da carne, para manifestações de êxtase. Não, irmãos. Isso não tem nada a ver com a verdadeira obra do Espírito Santo na vida do crente. E isso é bíblico. Isso é bíblico. O que vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus é engano, é apostasia. E essa palavra você vai encontrar em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, sobre os dois sinais que antecedem: apostasia e a manifestação ou surgimento do filho da perdição, do iníquo,
ou o anticristo. Portanto, o engano é que será predominante antes da volta do Senhor Jesus e, consequentemente, do período tribulacional que nós hoje aqui estamos tratando como a grande tribulação. Então veja, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, no versículo de número 21, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo no seu sermão escatológico, e olha o que ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A grande tribulação será o pior momento da história da humanidade. Será o momento onde a ira de Deus será derramada na terra. E aí, quando você começa a ler o livro da Revelação, a saber, Apocalipse, a partir do capítulo de número 6, você notará que 3 palavras se destacam, irmão Frei, nas palavras da revelação que o velho apóstolo João teve na ilha de Pátimos. E ele diz que vai ter 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que indicam juízos de Deus que serão derramados no tempo do período da grande tribulação sobre todos os habitantes que moram e estão na face da terra. Período de ira, onde Deus vai derramar, através dos selos, através das trombetas e através das taças. Fala de morte, fala de miséria, fala de fome, fala de guerras, fala de tudo aquilo que existe como forma de punição e castigo. Aí você pode me perguntar: mas irmão Jean, eu tenho ouvido há muito tempo acerca de um Deus que ele é amor. Sim, ele é amor. O fato dele derramar a sua ira, o fato dele derramar a sua indignação no período da grande tribulação, de forma alguma, retira dele essa propriedade, esse atributo de que ele é amor. Aliás, sabe por que ele é tão amoroso? Porque mesmo eu e você não merecendo o céu, ainda assim, ele na sua soberania quis que alguns fossem morar com ele para sempre na eternidade. Isso já é amor. Isso já é demonstração de um Deus que é amoroso em todo o tempo. Porque olhe para a sua vida e eu também olho agora aqui para a minha vida. Temos méritos em nós para viver eternamente com um Deus que é santo, onde nas palavras do profeta Isaías, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, ele vai dizer o seguinte, irmão Oziel, que na visão em que ele está tendo, e ali é um tipo de arrebatamento semelhante ao que o apóstolo Paulo tem, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, quando ele vê o terceiro céu, e Isaías então tem a visão de um trono. E nesse trono está o Senhor dos exércitos assentado. E ele vê então serafins, que têm 6 asas. Com 2 asas eles cobrem o rosto, com outras 2 asas cobrem os pés, e com outras 2 asas eles voam. E sabe qual é a expressão deles ali, irmão Frei? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E lá no hebraico é Kadosh, Kodesh. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, irmão Frei, a ira de Deus, em momento algum, descarta de que ele continua sendo um Deus amoroso. Portanto, a grande tribulação
ela vai acontecer por quais motivos, irmão Jean? Vai ser um tratamento sobre 2 grupos. Nós temos Israel e também temos o grupo dos gentios. Mas aqui dentro de uma perspectiva teológica e escatológica existe uma possibilidade que você não pode descartar. É como eu estava dizendo no início aqui da inserção. Estudar escatologia não está dentro de um viés dogmático e denominacional. Isso não é fazer teologia coerente e uma escatologia honesta. Porque existem assuntos dentro da escatologia que não existe consenso e unanimidade. Uma vez que não existe consenso e unanimidade, você não pode descartar que talvez você esteja errado na sua maneira de interpretação a respeito das profecias. O que eu estou dizendo com isso é que existe uma escola escatológica que prega o seguinte, que a igreja vai permanecer na grande tribulação. E existe uma outra escola escatológica que prega que a igreja será retirada da terra antes da grande tribulação. E é uma discussão milenar, desde que existe igreja, a respeito deste aspecto que não está totalmente declarado, irmão Frei. Porque existem textos bíblicos que aparentemente dão a entender que a igreja será retirada antes do período da grande tribulação. Mas existem outros textos que dão a entender, irmão Osiel, de que a igreja permanecerá na grande tribulação. Agora, o que me chama a atenção é que os crentes de hoje, principalmente do meio pentecostal e neopentecostal, e olha que eu cresci nesse meio, existe um medo da grande tribulação que chega até a causar em nós uma surpresa. Porque, na verdade, nessa ideia de escapar da grande tribulação, não é que boa parte desses cristãos estão esperando Jesus. Não. No círculo das conversas íntimas, eles querem escapar da grande tribulação porque eles estão com medo da perseguição, estão com medo de sofrer por amor a Cristo, estão com medo do chicote de um anticristo, estão com medo de serem mortos e torturados. Mas aí quando você olha para a história da igreja, tanto primitiva, medieval, da Idade Média, e até o século XIX, e ainda hoje no século XXI, irmão Frei, em boa parte da terra, é só olhar para vários lugares que estão acontecendo perseguição religiosa contra os cristãos, crentes estão morrendo por amor a Cristo. Aí aqui no Brasil, que é uma maravilha, aqui no Brasil, o tipo de evangelho que está sendo pregado é um evangelho de uma igreja que, na verdade, ela vai ficar na grande tribulação. É um evangelho de que ela está esperando, de fato, a grande tribulação e não aguardando em santidade, aguardando em temor, em zelo e piedade, a manifestação em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, por que eu me refiro a isso? Porque isso está dentro da escatologia. Aumento de divórcios dentro da igreja. Aumento de infidelidade conjugal dentro da igreja. Namoros dentro da igreja que não respeitam os limites do namoro. Discípulos que não são discípulos, mas são, na verdade, protótipos de bajuladores. Isso são características de uma igreja apóstata. De uma igreja que desviou-se do caminho e do propósito. De uma igreja que ela está politizada, ela está secularizada, ela está filosófica, mas ela não é bíblica. Ela não é uma igreja que compreende as doutrinas. E quer ver um exemplo? Faça uma pergunta hoje para qualquer jovem de 30 anos para baixo. E diga a eles o seguinte:
Me fale sobre 10 doutrinas bíblicas básicas da palavra do Senhor. Imagina se perguntar da doutrina da iminência. Imagina se perguntar sobre a doutrina da iminência. Imagina se perguntar sobre a doutrina da regeneração. Imagina se perguntar sobre a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Imagina se perguntar sobre a doutrina da glorificação. Imagina se perguntar sobre a verdadeira obra do Espírito Santo na vida do crente. Será que a obra do Espírito Santo, como diz aqui no Rio Grande do Sul, é essa obra de desequilíbrio e retoço que nós estamos vendo em nossos dias? E a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade também é uma outra doutrina que deveria ser para esta geração que está aspirando esse suposto avivamento que não vai acontecer. Nós estamos deixando claro para você nesta tarde, porque aqui o nosso comprometimento é com as Escrituras, o nosso comprometimento é com o Evangelho e com a verdade. Nós não viemos no programa Discípulos para fazer apenas aqui um conchavo de conveniência. Não. A nossa grande responsabilidade é falar sobre um tema que é sério e que gere em nós temor. Então, a grande tribulação virá. E se de fato o irmão Frei, supondo, está chegando aqui conosco o irmão Edson Rocha, supondo que a igreja esteja no período da grande tribulação, que é o grande dilema do meio pentecostal, que não abre possibilidade para pensar de que a igreja pode sim correr o risco de ficar na grande tribulação. Aí esses mesmos desconhecem que esse mesmo Deus que guardou Israel dentro do deserto, que guardou a Noé e a sua família dentro da arca, que guardou em todo o tempo os remanescentes fiéis a Deus ao longo da história bíblica. Deste mesmo Deus que viu o cenário do Coliseu sendo formado. Hoje, quem vai lá a Roma, vê lá os destroços daquele anfiteatro que cabia entre 90 até 100 mil espectadores. E sabe por que foi criado o Coliseu de Roma, tão bonito, irmão Edson? Para ver crentes sendo torturados por feras selvagens que ficavam entre 7 dias até 2 semanas famintos. Jogavam os crentes, jogavam os bebês dos crentes, jogavam as irmãs crentes grávidas, jogavam as mamães com seus filhinhos amamentando. E ali as feras selvagens trucidavam aqueles nossos irmãos. E eu pergunto para você, Deus estava lá ou não vendo aquele cenário de sangue? Estava registrado. Estava registrado, irmão Edson. Nada está nu e fora daquilo que Deus não está escutando, nem ouvindo e nem vendo. Tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Glória a Deus. Perfeitamente, irmão Edson. E as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque senão a palavra não se cumpre. Na minha igreja não acontece isso. Pois se na sua igreja não acontece isso, deveria você botar, como diz o gaúcho, que o irmão estava dizendo a recém, temos que pensar na pulga atrás da orelha. Vai chegar um dia que vão dizer, por que o senhor não falou a verdade para nós? Por que não me disseste a verdade para que pelo menos eu entendi a verdade e sabia que existia uma condição e aconteceram acontecimentos desse fato? Quer dizer que só com Cristo aconteceu, com seus discípulos e nós, os mimosos, não vai acontecer? Aonde nós vamos parar, irmão Jean, sem um compromisso real com a sua verdade? Onde nós vamos parar se nós não tiver convicção de que a palavra foi dita, escrita e o livro já foi folheado? E dentro dessa sua fala tão sábia, irmão Edson, a gente também pode tranquilamente navegar nessa sua inserção para pensar o seguinte, porque existe uma expressiva audiência para a glória de Deus, irmãos, que estão ouvindo o programa Discípulos neste momento, e a gente precisa
fazer a seguinte pergunta: será que hoje essa igreja que está na face da terra sofre por amor a Cristo? Irmão, e é bom nós deixar claro que nós não estamos aqui atacando instituições, né? Não. Nós estamos falando um modo geral. Um modo que, se caso, como é que a minha... Irmão Frei, como é que meu avô dizia, se serviu a capiruça, ele dizia, se serviu a capiruça, né? É bom que a pessoa faça uma intro, né? Olhe para dentro de si, né? Você que está ouvindo aí, quem sabe, mas esses irmãos estão me ofendendo. Então se olhe, se esse condicionamento está relacionado com o que fala na Bíblia. Eu penso assim, irmão Frei, me perdoa a interrupção aí, mas eu vejo assim, ó, que se servir para nós como um uso da verdade, para que nós tenhamos entendimento que vai acontecer, você já não está mais livre de... Eu não tinha ouvido isso. Mas um dia o próprio Deus que nós veremos face a face, o próprio Deus que um dia nós vamos ter que passar por essa situação e dizer: por que vocês não pregaram a verdade? Por que não foi exposta a verdade de Deus a todos vocês? Por que a palavra foi dita e ninguém quis dar ouvido? Como diz Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Vou ler alguns comentários. À vontade, irmão. Vou falar aqui alguns irmãos que estão na audiência. O irmão Hilton dos Santos Pereira diz: a paz, queridos. Muito obrigado, meu irmão, pela sua amada audiência. O irmão também é um discipulador nato, evangelizador, trabalha na seara do Senhor. Também está conosco o irmão Idalêncio Lima, o Lua. Diz assim: boa tarde, hoje na terrinha, na escuta. Deus abençoe. Hoje ele está em Uruguaiana, né? Que Deus abençoe esta família aí grandemente, né? Que Deus dê uma viagem, né? Na volta, no retorno dele, que seja debaixo da potente mão do Senhor. Também a irmã Priscila deu boa tarde, está em Canoas. Também a irmã Mary Camargo diz: a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Também a irmã Carol Barreto diz: glória a Deus. O irmão Márcio Xavier diz: a paz do Senhor na escuta. Peço oração por mim e família. Eu creio que são esses os comentários. Se caso eu não li o seu, repete seu comentário aí que nós vamos ter o maior prazer em lhe cumprimentar. Vamos seguir o estudo aqui para não perder o foco, né? É maravilhoso, irmãos, estarmos tratando sobre este assunto. A grande tribulação, portanto, ela vai ter muitos significados e propósitos. Será um tempo de tratamento para com Israel. Por que, irmão Gia, vai ser um tempo de tratamento? Você se recorda das profecias bíblicas? O profeta Daniel fala das 70 semanas. E por que 70 semanas? Porque Deus, ele tem um calendário profético estabelecido exclusivamente com Israel. Por isso que dentro da escatologia existem 3 grupos que estão subdivididos escatologicamente, pelo qual Deus vai trabalhar e Deus saberá como agir de maneira específica com cada um desses 3 grupos, a saber, a igreja, Israel e os gentios, que são as nações ímpias. Então, quando Jesus foi rejeitado pelos judeus, há 2000 anos atrás, e crucificado pelos mesmos, veja que no sermão do diácono Estevão, eu acho lindo isso, irmão Frei, porque não era um apóstolo. Os apóstolos estavam tudo em volta do templo. Mas quem saiu para fora, irmão Oziel, e foi pregar em praça pública, para todo Israel saber que Jesus era o Filho de Deus, era um simples diácono chamado Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Possivelmente um dos maiores sermões neotestamentários. E ele começa falando da criação de Deus, ele trafega sobre os patriarcas, ele fala sobre Moisés, sobre as alianças que Deus teve ao longo do tempo bíblico com Israel, até o momento em que Jesus aparece no cenário como verbo de Deus encarnado, totalmente homem e totalmente Deus, por isso que ele era o Deus homem.
E ele foi rejeitado pelos judeus, e aí o Estevão diz o seguinte para os religiosos que estavam ali ouvindo e observando para o acusar: a este Jesus a qual vocês crucificaram. Quando aconteceu a crucificação de Jesus, conforme os evangelhos, o calendário profético de Deus para com Israel parou no tempo. O que se seguiu foi o tempo do Cronos. A vida continuou, mas o calendário profético ficou ali paralisado. Cumpriu-se ali 69 semanas literais profeticamente falando, onde cada ano ali, cada dia simboliza um ano na profecia. Agora, onde que vai terminar então a última semana? Essa última semana que foi feito um hiato, ou seja, houve ali um intervalo de tempo, ela vai se cumprir literalmente dentro da grande tribulação, irmão Frei. Ali, os últimos 7 anos, que vão então dar o fechamento das 70 semanas da profecia de Daniel para com Israel, vai ser um tempo de tratamento onde Israel será perseguido, odiado. Veja que o antissemitismo sempre foi muito forte. O que é o antissemitismo? É uma ideia de ódio propagado em alta escala contra os judeus. Os islâmicos odeiam Israel. Os comunistas odeiam Israel. E todos os grandes pensadores livres odeiam e propagam o ódio a Israel. Mas não é apenas a Israel, mas a história do Deus que criou Israel. Então, dentro da grande tribulação, Israel estará espremido no seu território, porque já vai ter se cumprido o que o profeta Ezequiel falou no capítulo 36 e 37, que nós aqui já explicamos. Aconteceu a restauração nacional e aconteceu também um grande avivamento espiritual, onde todos da nação de Israel voltaram para a sua terra. E isso começou a acontecer, esse êxodo, a partir de 14 de maio de 1948, com a implementação do Estado moderno de Israel. E dentro da grande tribulação, vai começar o Espírito Santo. Isso é profético, irmãos, porque Israel, dentro da escatologia, ela está dentro de um tempo de cegueira espiritual. O coração de Israel está semelhante a Faraó. Os olhos estão como que fechados. Os olhos estão como que fechados e o seu coração, ele está duro. Lembra da passagem do Faraó? E quem é que endurecia? Era o próprio Deus. E isso é algo que as pessoas perguntam: mas irmão Jean, mas Deus está por qual motivo endurecendo o coração de Israel? Irmãos, existem situações que nós não temos como responder, porque aí são matérias exclusivas de Deus. O que nós sabemos é que dentro da linha bíblica, Israel, dentro da grande tribulação, é que o coração será amolecido. O coração será amolecido. Então nós estamos falando do início desse período tribulacional. Então o anticristo se manifesta, se revela, e ele então aparece no cenário internacional. Em que momento ele vai aparecer? Quando todas as nações estiverem quebradas econômica e financeiramente falando. Agora eu vou dar um dado importante, porque quando o senhor prega escatologia, o senhor também tem que estar atento às informações e às notícias atualizadas. Os Estados Unidos a dívida dos Estados Unidos hoje é de trilhões de dólares. Por que os Estados Unidos criam guerra? Porque é para justamente tentar amenizar a alta dívida trilhardária que eles têm. Então por que eles agora estão invadindo a Venezuela? Não é para acabar com o narcotráfico. É para tomar os despojos da Venezuela. Você sabia que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo? E os Estados Unidos estão de olho porque o petróleo é como se fosse o óleo, é como se fosse o ouro dos nossos dias. Vale muito dentro da moeda de troca internacional.
Então hoje você vê a Rússia se movimentando contra a Ucrânia, você vê as nações, a Europa está em crise, a África cada vez mais afundada em miséria, os governantes não estão mais se entendendo, e tudo está ficando midiático. As brigas de ego, de ganância, de ambição e de poder. Em outras palavras, e isso está prestes para acontecer porque nós estamos na iminência desses acontecimentos. O cenário está pronto. O palco está pronto. O tabuleiro está ali, as peças do tabuleiro estão colocadas na mesa, os peões estão ali, a pirâmide do sistema está imposta e tudo está indicando por quê? A religião está afundada em heresias. A igreja institucional, que não tem nada a ver com a igreja de Jesus, porque a igreja que Jesus vai arrebatar, seja antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, não é uma igreja institucional, é a igreja de Cristo, livre. Uma igreja que não está presa dentro de uma gaiola, uma igreja que não está presa a convenções, a estatutos, aquilo que o homem colocou na caneta dentro de um papel. A igreja que Jesus vai arrebatar é uma igreja que tem a mente de Cristo, que as suas vestes estão brancas, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro, e Deus vai arrebatar uma igreja que é corajosa, não é uma igreja covarde, uma igreja omissa. Glória a Deus. São indivíduos e não sistemas, porque dentro do período da grande tribulação, e nós vamos indo, irmão Fred. É bom nós ressaltar aqui, né, que dentro desse sistema existem as igrejas. Dentro desse sistema existem as igrejas. Só que todo aquele que é nascido da água e do Espírito, todo aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, irmão Fred, o sistema, o senhor até pode obedecer, ouça bem, para a gente não ser mal interpretado, desde que esse sistema esteja de acordo com a Bíblia. Se não está de acordo com a Bíblia, irmão Osiel, não posso, de forma alguma, defender, aceitar ou acatar. Então o que nós precisamos ver? O sistema, ele tem que ser submetido a uma análise bíblica. Agora, se o sistema burla a Bíblia, se o sistema trabalha para simplesmente fazer uma politicagem de protecionismo a terceiros e não a Deus, se o sistema busca apenas no papel fazer com que coisas erradas sejam passadas como verdadeiras, então esse sistema já foi há muito tempo vomitado pelo próprio Espírito Santo. Sim, porque isso é o sistema de Laodiceia, que é um dos sistemas que vai predominar dentro da grande tribulação. Nós não podemos esquecer que nós temos as duas igrejas que fazem parte antes da volta de Jesus, que estão juntas. Nós temos a igreja de Filadélfia e nós temos a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, que ouve o programa Discípulos da Glória a Deus. Porque essa igreja sabe que o que está sendo aqui é água limpa. A fonte que vem de cima é limpa e quem está transmitindo para você também está vivendo em santidade perante Deus. Então, existe sim uma igreja chamada Filadélfia e essa igreja está jubilosa nesta tarde. Mas existe uma igreja atribulada. E essa igreja atribulada é a igreja de Laodiceia. E sabe o que significa o termo Laodiceia no grego, irmão? Juízo do povo. Ou seja, essa igreja de Laodiceia, dentro do período tribulacional, ela está sendo guardada, sabe para quê? Não é para receber bênção. Não é para receber algo bom, é para receber juízo de Deus na vida dela. E se existir um texto... Receber aquilo que merece. Receber aquilo que merece, por quê? Porque ela se colocou como uma oposição à verdade de Deus. Porque é impossível, irmãos. Porque quem é que celebra a verdade hoje? Talvez
Se ímpios, digamos assim, não cristãos, estiverem ouvindo essa palavra, eu tenho certeza que alguns deles vão repensar e possivelmente vão se tornar cristãos. Porque quem está lá no mundo está cansado da mentira. O que nós não podemos admitir é que dentro da igreja a verdade... Exatamente. Como que a verdade vai gerar escândalo? E sabe que aqui eles pegam... Temos que estar revestido do Espírito da verdade. Perfeitamente. E aí como é que eu vou ser mentira se eu tenho o Espírito da verdade? Sem dúvidas. É uma Sem diferença. dúvidas. É bom ressaltar que nesse período que o irmão Gia estava falando, e um pouco antes o irmão estava falando em pré-tribulacionista e pós, tem um mesmo que nós nem tocamos aqui, que capaz de nunca terem ouvido falar. É dentro, tanto quem pensa que é pré ou pós, mas vamos pensar como pré, que talvez alguns são. O que acontece? Nesse meio a Bíblia me dá respaldo que haverá salvação, condição de se salvar nesse período de tribulação. Porém a Bíblia não nos dá respaldo que seja para aqueles crentes casco-rento que ficaram na repescagem, como a gente diz, né? Exatamente. Que tem, se ele for pré e ficar alguns crentes que podem se salvar no final, nós falamos pejorativamente, exatamente com essa intenção, repescagem. Porque daí a pessoa não teve uma vida inteira, não conseguiu, chegou à tribulação, não foi, ficou para repescagem. Mas a salvação dentro desse período, aqui minhas especulações, tirando do que a Bíblia nos dá de exatidão, pode ser somente para aqueles que nascerem nesse período, pode ser somente para aqueles que não ouviram o Evangelho, mas pode não ser para aqueles que uma vez foram iluminados. Porque a Bíblia me diz que é impossível aquele que uma vez foi iluminado, ele ter a segunda chance, né? E vou lhe dizer mais, só para entrar aqui nessa sua fala, se nós pegarmos todos os juízos que estão profetizados dentro da escatologia bíblica, que vai acontecer no período tribulacional, lembrando que nós vamos ter 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então são 21 tipos de juízos que o próprio Deus vai lançar na terra como forma de ira. E juntando todos os outros movimentos externos que vão continuar existindo na grande tribulação. Porque o que vai acontecer na grande tribulação? Episódios em que exclusivamente Deus vai manifestar a sua ira, e existe também a maldade do homem que vai continuar exatamente como nos dias de hoje. Sabe qual foi o cálculo que nós chegamos? Se o senhor pegar e fazer aqui uma interpretação exegética dos episódios escatológicos, se calcula, isso são acadêmicos em escatologia, 90% da população, preste atenção no que o irmão Jean está dizendo a você, 90% da população no período da grande tribulação será morta. Sendo assim, sobrará cerca de 10% de pessoas vivas na grande tribulação. Mas, irmão Gia, de onde o senhor tirou isso? Faça o cálculo de todos os episódios que vão acontecer, onde vai acontecer mortandade, guerra e fome, e está ali escrito tudo o que vai acontecer. É só fazer uma cronologia, uma matemática, porque Deus também é um matemático. Se for assim, pode ser para mais, pode ser para menos. Eu estou dizendo a você que supondo que a igreja ela esteja na grande tribulação, está disposto a morrer por causa da sua fé em Cristo? Se você não é disposto a ser fiel a Deus, a Bíblia, nesse tempo por causa de um cargo, você vai ser fiel a Deus quando
a faca e a espada estiver no seu pescoço? Quando ali tiverem vidas sendo mortas na sua frente, e o algoz dizendo, agora é com você, vem aqui. E sangue sendo decapitado, cabeças sendo roladas na terra e chutadas por soldados completamente endemoniados, nós estamos abrindo para você uma possibilidade que talvez nunca lhe disseram. Porque é muito fácil manter você numa redoma de um entendimento dogmático. Não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mas com esse estilo de vida que a igreja está vivendo na face da terra. De Uruguaiana a todos os lugares do mundo. E aqui nós não estamos falando de dominação, nós estamos falando da igreja de Cristo, irmãos. Nós não estamos falando, e aqui eu sei que tem irmãos batistas que estão ouvindo, aqui tem irmãos reformados que estão ouvindo, irmãos pentecostais clássicos que estão ouvindo. Nós estamos falando de igreja, sem placas. Se você não consegue ouvir a verdade e você, por receio a represálias, não fala a verdade, nesse tempo de liberdade, onde o anticristo não está manifesto, onde a marca da besta ainda não foi instituída pelo falso profeta, que nós vamos falar mais adiante, né, irmão Fred? Será que você está preparado para a grande tribulação se de fato a igreja não subir? Porque se a igreja ficar, aqueles que estão em Cristo, qual o problema? Se nós temos um Deus na Bíblia que vai saber como guardar, e Ele dá subsídios bíblicos que nos garantem que Ele vai nos proteger. Agora, se tivermos que morrer por amor a Ele, então vai ser um prêmio. Agora, estes que querem escapar da grande tribulação, acreditando bíblica e teologicamente que o arrebatamento vai acontecer grande da tribulação, o conselho dos discípulos é esse: muda a tua vida, respeita a tua mulher, respeita o teu casamento, respeita os teus filhos, respeita o teu trabalho, respeita principalmente a Deus e a palavra. E quando subir num púlpito, pregue a palavra, pregue o evangelho, não esperando cargos, não esperando posições. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde, não, eu vou pregar aqui, porque talvez logo ali eu vou ganhar algo em troca. Que tipo de discípulo é esse? Eu fico me perguntando, irmão. Prosélito. Um prosélito. Foi o porquê que eu defini no início da programação o que é um prosélito, o que é um discípulo, né? O prosélito, ele copia superficialmente aquele que está ensinando ele. E muitas vezes é imposto. Tu tem que ser de tal jeito. O discípulo não. Nós mostramos o caminho, né? Mostramos na nossa vida a imagem de Cristo na nossa vida e mostramos Cristo. Ó, esse é o Cristo que tu tem que seguir. Assim que tem que ser a tua vida. E o Espírito Santo convence. E não é preciso uma manipulação maior, uma obrigação, uma lei que vai obrigar a ser de tal jeito. A Bíblia, ela não é nada imposta por violência, por força, mas pelo amor que Cristo tem em nós. Mas Jesus não disse que aquele que quiser ser meu discípulo tem que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz? E outra coisa que nós devemos observar é que o que nos fala haverá, né, uma tribulação, e isso para quem é pré, haverá uma perseguição, né? Isso daí para quem é pré tem que ser antes da grande tribulação. Sim. Como nunca foi visto. Aí tu imagina, outro dia eu tava olhando um documentário, né? Não é filme de emocionar, mas um documentário mesmo, sobre aquele extermínio dos judeus, os grupos de concentração lá. Se hoje em dia uma falta de escala já aborrece, imagina numa câmara de gás que diziam, não, vocês vão ser descontaminados, venham cá. Botavam os coitados dentro daquilo ali que parecia mesmo um chuveirão gigante, abriam-se os gás e eles eram asfixiados lentamente com os gases. E tu via o teu filho passando por aquilo, os filhos viam os pais, muitas vezes, antes deles entrar na fila e os outros. E hoje, uma pedrada já acho que é fechar a porta de uma igreja. Uma discussão, não, aparta aquele irmão ali, não serve. Eu não tenho o amor, o carinho para chegar nele e ensinar. Imagina numa grande perseguição. O que eu vou fazer? Eu vou abrir as portas e vou me aliar com o inimigo. Se eu não posso com o inimigo, me junto a ele.
Essa é a proposta do sistema. E agora? E isso aí eles aprenderam, quem pensa assim, com Satanás. O inimigo, o Satanás, ele vem mudando a estratégia dele, né? Quando ele iniciou com as perseguições, ele viu que a igreja crescia mais. Era igual o bolo, quanto mais batia, mais a igreja crescia. A massa Aí, cresce. não, mas se não tá dando certo essa estratégia, eu vou mudar. E não é falar bem do diabo que eu digo, mas o diabo às vezes ele é muito mais inteligente que muitos, né? Às vezes eu vejo cristãos que estão errantes com seus pensamentos e não voltam atrás, não, eu sou desse jeito. E você assim, e vou morrer desse jeito. E a Bíblia está condenando o que ele está dizendo, porque alguém ensinou aquilo. E o Satanás não, ele vê que a estratégia não deu, ele volta, ele faz outra. Ele vai tentando. E o cristão que era para ser flexível não é. Não pensa, não tem a humildade de dizer assim, mano, até aqui eu pensei de um jeito, mas a Bíblia está me dizendo que é diferente. Eu vou voltar atrás. Errei aqui, ó. Tá errado. Como eu muitas vezes disse, por muito tempo fui prosélito. Não entendia, não buscava. Ia por intermédio dos outros. Mas um dia eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Quando ele me comissionou, não foi homem, mulher, nem ninguém. Foi Cristo que chegou na minha vida e me fez um novo nascimento. Eu por si só não consigo nascer de novo. Mas ele consegue fazer isso na nossa vida. Glória a Deus. Então você está em casa e pode ter no seu coração uma esperança que foi lhe dita de que dias melhores virão daqui para frente? Não. Porque se o mundo melhorar, o anticristo não tem por que aparecer. O anticristo ele vai ter a mesma filosofia. Lembra quando nós éramos crianças, irmãos, do super-homem lá? E o super-homem aparecia e resolvia todos os problemas com seus superpoderes. E assim, aquela figura do super-homem é o protótipo do anticristo em quadrinhos de forma literal dentro da grande tribulação. Então, a fome vai aumentar, o desemprego vai aumentar, a corrupção será uma normativa e o esfriamento do amor em Mateus capítulo 24, versículo 12, nas palavras do próprio Senhor Jesus, será a normativa desse tempo que antecede o período tribulacional. Portanto, o anticristo vai pegar um mundo sucateado, completamente endividado, Despreparado. completamente despreparado e desnorteado. Aí ele vai vir com a sua cartilha, porque no início é paz e amor. É a mensagem que havia lá antigamente. É paz e amor, é prosperidade, bonança, e todas as coisas convergindo para um novo tempo, onde todos estarão sendo acolhidos, porque ele vai pegar um mundo completamente virado de cabeça para baixo e ele vai resolver os problemas. Porque ele é que vai ter, ele é a própria personificação humana de Satanás. Ele é a cópia. Veja que em tudo ele imita Deus. Nós temos na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos do lado do mal a tríade satânica. Nós temos o Satanás, figura do dragão. Nós temos o anticristo, que é a personificação humana de Satanás, porque ele imita o que Jesus é. Jesus é a personificação de Deus em pele humana. E depois nós temos aí a pessoa do falso profeta, imitando a obra do Espírito Santo. Então ele vai vir e vai aparecer, e o próprio Senhor Jesus já alertou, se possível, Até os escolhidos. Os eleitos. e sabe quem são os eleitos? Os eleitos que sequer pegaram a Bíblia para ler, para buscar saber, será que eu não estava errado nesse posicionamento, nesse meu pensamento? Então, meus irmãos, nós vamos no próximo sábado, com a permissão de Deus, dar continuidade, porque a grande tribulação é a matéria ampla também sobre a escatologia. Então,
O que você aprendeu neste sábado de tarde, ouvindo cada um aqui dos irmãos? Primeiro, a grande tribulação será um momento na história que será o pior que já existiu. Nenhum momento na história vai se comparar com a grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio serão de muita paz e alegria. O anticristo se aproveita de que Israel recém enfrentou uma guerra e Deus, de maneira milagrosa, deu a eles o livramento e venceu seus inimigos, conforme Ezequiel capítulo 38 e 39. O anticristo entra no cenário internacional e propõe um acordo de paz, conforme Daniel fala. E nesse acordo de paz ele vai dizer o seguinte, em outras palavras para você entender: nenhuma nação a partir de agora se levanta e faz guerra contra Israel. Os judeus vão acreditar, irmão Osiel, que o anticristo é o Messias prometido que Malaquias falou no capítulo 4 do versículo 5 e do versículo 6. E o falso profeta fazendo prodígios, sinais e maravilhas na terra, que vai trazer para si a evocação de que ele é de fato o profeta Elias, que está lá profetizado em Malaquias capítulo 4, porque todos os judeus até hoje, se tiver alguém aqui de ascendência judaica, vai saber o que nós estamos dizendo. Hoje dentro das sinagogas judaicas... Não vai dar tempo de nós falar da falsa ressurreição. Da falsa ressurreição. Que isso aí é um tema que já deu um spoiler para o próximo sábado, irmão. Mas, o anticristo, então ele vai entrar dentro desse cenário, ele vai se apresentar como grande líder mundial, o falso profeta vai surgir como aquele que vai propagar a falsa religião e vai trazer o ecumenismo mundial. Cuidado com a unificação das religiões. Eu fico observando, porque existe um movimento no meio evangélico, não, nós temos que nos mobilizar em prol do evangelho. Não, irmãos. Em prol do evangelho é se mobilizar em prol da verdade, não em prol de sistemas de homens, não em prol de política. Porque o anticristo, uma coisa que ele vai ser um hábil político. E cada vez mais, a igreja está entrando para o lado da política. Por quê? Porque essa é a igreja de Laodiceia. Nós devemos ter o nosso posicionamento, irmão G, sim. Nós devemos votar de acordo com a Bíblia nos nossos... Sim. Mas o púlpito não é para politicagem. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. E a igreja, ela mudou esse pensamento uns 30 anos para cá. Onde o pensamento dela no Brasil é o seguinte: não, nós temos que entrar em Brasília, nós temos que entrar no Senado, nós temos que entrar nas prefeituras, nós temos que entrar nas câmaras de vereadores. Mas ninguém quer entrar nos becos e valados e abrir a Bíblia e pregar o evangelho. Então nós perdemos o foco. Se perdemos o foco, então, lamento dizer, meus irmãos, esta igreja já está associada com o anticristo. Glória a Deus. Vamos estar encerrando, então, o irmão Edson, faça essa oração e já nos despeça. Glória a Deus. Muito obrigado pela audiência. A Priscila Bastos deu verdade ali. A irmã Helena também fez mais um comentário sobre o Coliseu. Deus abençoe todos os irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí, meus parentes, amigos, vocês que estão na escuta. Vocês que estão em Uruguaiana, que Deus abençoe também, vocês, Lua, sua família, e que Deus venha trazer essa sabedoria, esse conhecimento através da sua palavra. Senhor, te damos graça mais uma vez, Senhor, por um tempo na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela foi dita aqui, Senhor, e falada, Senhor, expressa, Senhor. E você que está aí do outro lado, Senhor, que tu possa tocar em cada coração, em cada ouvinte, Senhor, e que tu possa mudar, Senhor, o quadro do seu entendimento, Senhor, para que nós venhamos ter, Senhor, esse andar de Cristo na nossa vida, no nosso intelecto, na nossa visão, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ver a tua verdade e a tua palavra. Senhor, usa os teus vasos que estão aí, Senhor, ouvindo, Senhor. Pai, aquele que estava doente, enfermo, que precisa de oração, Senhor, que tu venha entrar com o recurso do teu braço forte, Senhor.
Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dá hoje de trazer a Tua mensagem a cada coração, Senhor, a cada ouvinte que está do outro lado do receptor. Senhor, nós não podemos ver nem fazer, mas Tu pode todas as coisas, Senhor. Entra com providência em cada lar, em cada vida, em cada família agora. Nesse momento é o que Te pedimos, Senhor. E Te agradecemos porque sabemos que Tu há de fazer muito mais do que nós imaginamos. Te agradecemos agora. Em nome de Jesus, ser com cada família, cada lar, cada vida, cada homem que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abençoa os teus vasos, Senhor. Glória a Deus.